Olá, seguidores. Continuamos atracados no meu barco na cidade de Columbine, no Colorado, Estados Unidos, onde eu vou apresentar a segunda parte do massacre de Columbine, onde os 2 alunos terroristas mataram 12 colegas e um professor, além de ferir 24 pessoas. Nós vamos nos remeter agora no dia 20 de abril de 1999, que foi o dia que ocorreu esse massacre. Tudo que vai ser relatado nesse vídeo vai ser a linha do tempo desse dia na escola de Columbine, tá? Nada diferente. E eu vou procurar fazer tudo da maneira mais clara possível, certo? Então eu vou começar a falar como é que tudo transcorreu antes desse massacre. Tá? Na manhã de terça-feira, do dia 20 de abril de 99, tá? O Eric e o Dylan, eles fizeram um artefato, uma pequena bomba, e colocaram ela em um campo que fica numa distância de 3 milhas ao sul da escola, quer dizer, um local bastante longe, certo? E a 2 milhas também ao sul da estação do Corpo de Bombeiros da cidade. Quer dizer, o Corpo de Bombeiros, ele ficava, pelo que eu entendi, ele ficava próximo da escola Columbine. Então o que eles pretendiam fazer com isso? Eles queriam tirar os bombeiros da ação deles em combater o que iria acontecer de terrível lá na escola, desviando eles para desativar a bomba que botaram numa distância considerável, né? Então, às 11h10 da manhã, o Eric e o Dylan chegaram separadamente na Columbine. E daí o Eric, ele estacionou o carro dele na entrada sul, enquanto que o Dylan estacionou o carro dele na entrada oeste. Ou seja, o Eric estacionou o carro dele no sul, certo? E o outro aqui no oeste, tá? Espero que eu esteja sendo claro. Tá? E daí eles foram para lanchonete, eles visaram a lanchonete da escola. Por quê? Porque a princípio a lanchonete era o alvo principal das bombas da dupla. Ela ficava situada entre os 2 estacionamentos, certo? Então, eles meio que cercaram a lanchonete para esse fim. Tá? Começou tudo por aí. Então, o que aconteceu depois? Após eles estacionarem seus respectivos carros, tá? E cada um contendo bombas escondidas e programadas para explodir ao meio-dia, a dupla se encontrou próximo do carro do Eric e armou 2 bombas de propano de 12 libras, que corresponde a 9 quilos. 9 quilos de explosivo, tá?
Isso foi antes de entrarem na lanchonete. Tá? Eles entraram na lanchonete alguns minutos antes de começar o turno do lanche de lá. Então, o que eles esperavam? Uma grande concentração de pessoas se movimentando dentro da lanchonete. Eles queriam explodir as bombas deles ali. Tá? As bombas que eles esconderam dentro de suas mochilas, de suas respectivas mochilas. Tá? Então os dois colocaram as mochilas contendo as bombas, que estava programada para explodir por volta das 11 horas e 17 minutos, dentro da lanchonete, em suas mochilas. Tá? Aí, quando eles entraram na lanchonete, antes deles voltarem separadamente para os seus veículos, porque eles queriam assistir tudo de longe, e armados para atirar nos sobreviventes que tentassem fugir do local, tá? Essa informação é possível. Eles deixaram as mochilas lá dentro. Misturada com as de outros alunos, tá? Fazendo com que pensassem que era uma mochila normal de estudo, coisa que não era bomba, certo? Então essa era a ideia deles. Eles misturaram as mochilas deles com as demais para não dar muito na vista, né? Mas algo deu errado. A ideia ali, naquele momento ali tinha 488 estudantes que estavam circulando dentro daquela lanchonete, isso sem contar funcionários da lanchonete e tal. E seriam as vítimas iniciais do ataque dos dois, tá? Mas o que deu errado? Porque algo deu errado, né? Porque assim, a ideia, de repente, explodindo as bombas, além da explosão das bombas, ia cair o teto da lanchonete, que servia de piso para a biblioteca, que ficava na parte de cima, né? E aquilo ali também ia cair em cima dos alunos, né? Ele ia ter aluno soterrado também. E eles estavam contando com isso. Só que eles não estavam contando que as bombas não iriam explodir. Elas foram mal elaboradas, tá? Então, o vice-xerife da cidade de Jefferson County, o nome dele é Neil Gardner, mas vamos chamar ele de Neil aqui para os relatos, tá? Ele foi designado para ser o policial responsável pela vigia da escola. Tudo isso em tempo integral. E o Neil, por incrível que pareça, ele costumava lanchar com os alunos naquela lanchonete também. Só que naquele dia ele optou por comer um lanche dentro do carro da patrulha, lá da viatura dele, tá? Que ficou ao noroeste da escola. Tá? Aí de lá ele monitorava alguns alunos, né? Os funcionários de segurança da Columbine também não viram as bombas serem colocadas na lanchonete. E para culminar com tudo que estava dando errado, tanto para um lado quanto para o outro naquele dia, havia um funcionário da Columbine ali que trabalhava como guarda de monitoramento,
que ele resolveu trocar a fita de vídeo de segurança da escola no momento em que as mochilas as mochilas explosivas, vamos dizer assim, estavam colocadas ali para provocarem a explosão, tá? Então, e além do mais, né, por causa do que eu já falei, que as mochilas se misturaram com outros materiais e tal, com outras mochilas, quer dizer, de estudo de outros alunos, não havia nenhuma suspeita sobre aquelas mochilas ali. Também não houve testemunhas, eles não se lembravam de ver as mochilas sendo colocadas no meio das outras que haviam lá, que eram um total de mais de 400 por aí, que era dos alunos que já estavam na lanchonete. E daí, quando o Eric e o Dylan voltaram para os seus veículos, o Eric encontrou uma pessoa amiga dele lá, um colega chamado Brooks Brown, tá? Eles eram colegas de classe e tal, e recentemente eles acabaram retomando uma amizade depois de uma série de desentendimentos que eles tiveram, né? Aí o que aconteceu? O Brooks, que estava no estacionamento fumando cigarro, ficou surpreso ao ver o Eric ali, pois ele havia percebido que o Eric estava ausente de uma prova importante. Não, e percebeu mais ainda que ele não estava preocupado com essa prova, né? Daí o que aconteceu? Sentindo que alguma coisa estava para acontecer ali, ele resolveu se afastar, né? O Brooks resolveu se afastar. Foi o que eu acho que salvou a vida dele, foi ter justamente se afastado dali. E depois disso, passaram-se mais alguns minutos e os alunos que iam saindo da Columbine para o lanche viram Brooks Brown saindo da escola. Enquanto isso, o Eric e o Dylan se armavam nos seus veículos, né, e esperavam a explosão da bomba da lanchonete, que mais uma vez eu digo que não aconteceu, tá? 11 horas e 19 minutos, 2 minutos após a previsão da explosão das bombas, tá? Houve um início de tiroteio. Como as bombas não explodiram, o Eric e o Dylan partiram para as cabeças. Resolveram fazer um massacre com tiros, usando o arsenal que tinham, tá? Eles se encontraram e foram em direção à escola, e armados os dois subiram as escadas do lado de fora da entrada oeste. Eles pararam no mesmo nível dos campos de esporte, a oeste do edifício e da biblioteca, e diretamente acima da cafeteria. Então, deste ponto de vista, a entrada oeste da lanchonete estava localizada no fundo da escadaria da escola,
ao lado do estacionamento dos alunos sêniores. Então, às 11h19, morreu a primeira vítima do massacre de Columbine nas mãos de Eric e Dylan, que foi a Raquel Scott, de 17 anos. Eu vou contar aqui a dinâmica para vocês entenderem da morte dessa moça, tá? Ela estava lanchando com um amigo, o Richard Castaldo, enquanto estavam sentados na grama, ao lado da entrada oeste da escola. O Richard viu um dos garotos jogar uma bomba caseira que mal explodiu. E como essa bomba não explodiu, o Richard não levou isso muito a sério. Levou na brincadeira, que foi um grande erro que ele cometeu, né? E neste momento, uma testemunha ouviu os gritos do Eric para que o Dylan avançasse no massacre. E assim os dois atiradores tiraram suas armas de seus casacos e começaram a disparar contra o Richard e a Raquel. Tá? A Raquel foi baleada 4 vezes e morreu instantaneamente, na hora. Já o Richard, por incrível que pareça, ele levou 8 tiros no peito, no braço e no abdômen. Ele ficou paralítico do peito para baixo. Caiu inconsciente, tudo. Nesse momento não se sabe quem atirou primeiro, se foi o Eric quem deu os disparos para matar a Raquel ou não. O fato é que o Richard disse que a Raquel foi atingida antes dele e ele com 8 tiros sobreviveu, certo? Sobreviveu. Aí começou. O Eric retirou seu casaco e apontou sua carabina de 9mm para a escada oeste, em direção a 3 alunos. Que eram amigos, 2 de 15 e 1 de 16 anos. Eles estavam subindo as escadas quando se depararam com os 2 atiradores, tá? Um deles, Lance Kirkland, relatou ter visto o Dylan e o Eric no topo da escada antes da dupla começar a atirar. E todos os 3 foram baleados e feridos. Dentro da escola, alguns dos alunos acreditavam que estavam testemunhando algum tipo de brincadeira. Os tais trotes aqui no Brasil, né? Eles achavam que fosse isso. E que quem estava fazendo essa brincadeira era o Eric e o Dylan. Na lanchonete havia um professor de informática e negócios lá chamado Dave Sanders, né? Que esse sim percebeu que não era uma brincadeira, e sim um ataque contra a escola. Tá? O Eric e o Dylan voltaram e começaram a atirar em direção a 5 alunos que estavam sentados na grama. Michael Johnson, de 15 anos, foi baleado no rosto, na perna e no braço, mas correu e conseguiu
escapar. Mark Taylor, de 16 anos, foi baleado no peito, nos braços e na perna, caindo no chão. Ele teve a presença de espírito de se fingir de morto para não morrer de verdade, para continuar vivo, tá? Os outros 3 escaparam ilesos. O Dylan desceu a escadaria em direção à lanchonete. E ele foi até aquele aluno, o Lance Kirkland, que já estava ferido e deitado no chão. O Lance chegou a pedir ajuda ao Dylan. E ele respondeu dando um tiro no rosto do rapaz, que, por incrível que pareça, também sobreviveu, mas ficou ferido naquele momento em estado crítico, tá? Daniel Hornburg e Sam Graves haviam descido a escada quando Eric e Dylan desviaram sua atenção para os alunos na grama. O Sam, paralisado da cintura para baixo, rastejou até a porta de entrada a oeste da lanchonete e desmaiou. Dylan atirou em Daniel, que já havia sido fatalmente ferido por Eric, com tiros a queima-roupa, perto do peito superior esquerdo. Então Dylan passou por cima de Sam e entrou na lanchonete. Policiais especulavam que Dylan foi à lanchonete para verificar as bombas de propano. Eric desceu as escadas e começou a atirar em vários alunos que estavam sentados perto da entrada da lanchonete, ferindo gravemente, paralisando parcialmente Anne Mary, de 17 anos. Enquanto ela tentava fugir, Dylan saiu da lanchonete e subiu as escadas, se encontrando novamente com Eric. Eles caminharam até a entrada oeste, jogando bombas caseiras, das quais poucas explodiram. Enquanto isso, dentro da escola, Pat Nilsson, uma professora de artes, percebeu o movimento em direção à entrada oeste com o aluno Brian Anderson e foi em direção ao local com um garoto. Ela tinha a intenção de sair para pedir para Eric e Dylan pararem com isso, pensando que eles estavam gravando um vídeo ou fazendo algum tipo de brincadeira. Porém, o Brian abriu o primeiro conjunto das portas da escola. Eric e Dylan atiraram nas janelas, ferindo-o com pedaços de vidro e atingindo Pat Nilsson no ombro com os estilhaços. Pat se levantou e correu pelo corredor até a biblioteca, alertando os alunos que estavam no local sobre o perigo que estavam correndo e dizendo para se esconderem debaixo das mesas e ficarem em silêncio. Pat ligou para a polícia e se escondeu debaixo do balcão administrativo da biblioteca. Brian Anderson ficou para trás, preso entre as portas externas e internas da escola. Às 11h22, a polícia começou a reagir. O zelador da escola chamou o vice-xerife, o Neil Gardner, solicitando assistência no estacionamento dos alunos sêniores. A única rota pavimentada se encontrava na direção leste e sul da Pierce Street, onde às 11h23, Neil ouviu em seu rádio que uma mulher havia sido atingida. Ele deduziu que ela tinha sido atropelada. Ao sair de seu carro de patrulha no estacionamento dos alunos sêniores, às 11h24, Neil ouviu outro chamado vindo do rádio da escola.
Eric, na entrada oeste, imediatamente sacou seu rifle e atirou contra Neil Gardner, que estava a 60 metros de distância. Neil atirou de volta utilizando a sua pistola de serviço, porém ele não estava usando seus óculos e não conseguiu acertar os atiradores. 5 minutos depois dos disparos começarem e 2 minutos após o primeiro chamado do rádio, Neil trocava tiros com um dos atiradores. Já havia 2 mortos e 10 feridos. Eric disparou 10 tiros e Neil 4, antes de Eric voltar para o edifício. Ninguém foi atingido. Neil informou em seu rádio de patrulha que havia tiros ocorrendo no prédio e que ele precisava de alguém que lhe desse um reforço. Dentro da escola, o professor Dave Sanders conseguiu tirar com sucesso os alunos que estavam na lanchonete, onde alguns deles subiram as escadas que dão acesso ao segundo andar. Essas escadas ficavam localizadas na esquina do corredor da biblioteca e neste momento Eric e Dylan estavam dentro desse corredor principal. Dave Sanders e outro aluno estavam no final de um corredor abaixo desse, em que estavam o Eric e o Dylan, tentando avisar o máximo possível de alunos na escola enquanto corriam. Dave e o aluno se depararam com Eric e Dylan, que se aproximavam pelo canto do corredor norte. Então os dois se viraram e correram na direção oposta. Eric e Dylan atiraram contra eles. Dylan atingiu Dave 2 vezes no peito, mas não conseguiu acertar o aluno. Então o aluno correu para um laboratório e avisou para que todos se escondessem. Dylan caminhou em direção a Dave Sanders, que estava caído no chão, para procurar pelo aluno, mas voltou com Eric para o corredor norte. Dave rastejou até o laboratório e um outro professor o levou para uma sala de aula onde haviam 30 alunos. Eles colocaram um aviso na janela que dizia: pessoas sangrando até a morte, com o objetivo de alertar a polícia e a ambulância sobre a localização de Dave. Devido ao seu conhecimento de primeiros socorros, o aluno Aaron Hansey foi levado pelos professores até a sala de aula, onde Dave Sanders estava. Apesar da agitação que se desdobrava pela escola com a ajuda de um colega, Cave, e da professora Teresa Miller, Aaron administrou os primeiros socorros em Dave por 3 horas, tentando conter a perda de sangue com as camisetas dos alunos que estavam presentes na sala. E usando um telefone, Teresa Miller e vários outros alunos mantinham contato com a polícia fora da escola. Todos os alunos nesta sala foram evacuados com segurança. E às 11h29 ocorreu um massacre na biblioteca. Conforme o tiroteio se desenrolava, Pat Nilsson falava ao telefone com o serviço de emergência, contando o que estava acontecendo e pedindo para os alunos se esconderem debaixo das mesas. Sua ligação foi recebida por um operador do 911 às 11h25. O tempo entre o recebimento da ligação e a entrada dos atiradores na biblioteca foi de 4 minutos e 10 segundos. Antes de entrarem, os atiradores jogaram 2 bombas na lanchonete, das quais as 2 explodiram com sucesso. Então eles jogaram outra bomba no corredor da biblioteca, que ao explodir danificou vários armários. Às 11h29, Eric e Dylan entraram na biblioteca, onde havia um total de 52 alunos e 2 professores.
e 2 bibliotecários escondidos. Os funcionários e alunos que se escondiam nas salas externas da biblioteca mais tarde disseram que também ouviram os atiradores dizerem que todos os atletas levantassem, que eles iam pegar os caras com bonés brancos, que quem usava boné branco naquela escola era atleta de beisebol, que era uma tradição da escola isso. Como ninguém se levantou, Eric disse: ótimo, vamos começar a atirar. E eles atiraram. Eric, com sua espingarda, atirou 2 vezes em uma mesa sem saber que um aluno que estava escondido debaixo dela foi atingido pelos estilhaços de madeira, mas não ficou seriamente ferido. Os atiradores foram para o lado oposto da biblioteca até 2 fileiras de mesa de computadores. Esse aluno que foi atingido pelos estilhaços da mesa, ele se escondeu atrás de um balcão administrativo. Havia um outro, Kyle Velasquez, de 16 anos, que estava sentado debaixo da fileira norte das mesas de computadores. Mais tarde, a polícia disse que Kyle não estava escondido embaixo da mesa quando Dylan e Eric entraram na biblioteca, mas só depois correu para debaixo da mesa de computadores. Dylan atirou e matou Kyle, atingindo o garoto na cabeça e nas costas. Depois disso, Dylan e Eric colocaram suas mochilas cheias de munições na fileira sul de computadores e recarregaram suas armas. Eles voltaram para as janelas que ficavam em direção à escada exterior, percebendo que a polícia evacuava alunos da escola. Após atirar pela janela em direção aos alunos e à polícia, Dylan atirou com sua espingarda em direção a uma mesa próxima, ferindo outros 3 alunos, Patrick Ireland, Daniel Stapleton e Mackay Hall. E quando Dylan atirou contra os 3, Eric pegou a sua espingarda e caminhou em direção à fileira inferior das mesas de computadores, atirando uma única vez embaixo da primeira mesa sem olhar em quem atingiu. Quem foi atingido foi Stephen Kurnoff, de 14 anos, com um tiro no pescoço, que o levou à morte. Então Eric atirou contra as mesas de computadores ao lado, ferindo Casey Ruegseger, de 17 anos, com um tiro que atravessou completamente seu ombro direito, transfixou o ombro, e sua mão. Também foi atingida de raspão no pescoço, perfurando uma artéria principal. Quando ela começou a respirar com dificuldade por causa da dor, Eric mandou que ela parasse de reclamar. Eric caminhou até a mesa em frente, a fileira inferior, deu 2 tapas em cima e se ajoelhou dizendo achou, para a aluna Cassie Bernal, de 17 anos. Ele atirou uma única vez em sua cabeça, matando-a instantaneamente. Após matar Cassie, Eric andou até outra mesa onde a aluna Bri Pasquale estava sentada ao lado, em vez de estar debaixo dela. Eric perguntou se ela queria morrer e ela respondeu implorando por sua vida. Mais tarde, testemunhas relataram que Eric parecia desorientado. Num dos tiros que ele deu,
a arma soqueou para trás e ele acabou ferindo o próprio nariz. Estava com o nariz quebrado e sangrando naquele momento. Esse é o motivo da desorientação dele. Tirando a loucura da cabeça, é claro, né, para fazer aquilo. Então ele provocava a Bri Pasquale, né? E o Dylan percebeu que o Patrick Ireland estava tentando ajudar o Mackay Hall, que havia sofrido um ferimento no joelho. Enquanto o Patrick tentava ajudar Mackay, sua cabeça estava à mostra, por trás da mesa. E Dylan atirou contra ele uma segunda vez, atingindo 2 vezes na cabeça e uma vez no pé. Patrick ficou inconsciente nesse momento, mas sobreviveu. O Dylan caminhou em direção a outra fileira de mesas de computadores, onde encontrou Isaiah Shoels, de 18 anos, Matthew Caster, de 16, e Craig Scott, o irmão da primeira vítima, Raquel Scott, também de 16 anos, se escondendo debaixo de uma mesa. Todos os 3 eram atletas populares. Dylan tentou tirar Isaiah Shoels debaixo da mesa. Ele chamou Eric, que deixou a Bri Pasquale e se juntou a Dylan. E de acordo com testemunhas, Dylan e Eric provocaram Isaiah Shoels por alguns segundos, fazendo vários comentários racistas porque o garoto era negro. Aí Eric se ajoelhou e atirou no peito do Isaiah a queima-roupa, matando-o instantaneamente. O Dylan também se ajoelhou e atirou, atingindo e matando Matthew Caster. Enquanto isso, Craig Scott estava ileso. Ele deitou sobre o sangue de seus amigos, fingindo estar morto. Eric se virou e jogou uma bomba de CO2 na mesa onde Mackay Hall, Daniel Stapleton e Patrick Ireland estavam. Quando a bomba parou na coxa de Daniel, Mackay rapidamente a jogou para longe. Eric caminhou em direção às estantes de livros entre o oeste e o centro das mesas da biblioteca e pulou em cima de uma delas e a sacudiu. Então atirou em uma direção desconhecida. Dylan caminhou pela área principal, passando pela primeira fileira de estantes, pela área de mesa central e por uma segunda fileira de estantes na área leste. Eric saiu de cima da estante de livros de onde havia atirado em uma direção desconhecida, passando pela área central e se juntando novamente a Dylan. Dylan atirou em uma vitrine localizada ao lado da porta e então se virou e atirou em direção à mesa mais próxima, atingindo e ferindo Mark Kintiger, de 17 anos, na cabeça e no ombro. Ele novamente se virou, desta vez em direção à mesa localizada à sua esquerda, e atirou, atingindo Lisa Kreutz, de 18 anos, e Valen Schnur, da mesma idade, com o mesmo tiro de espingarda. Então, Dylan subiu em cima da mesma mesa e atirou com a sua Tec 9, matando Lauren Townsend, de 18 anos. Neste momento, Valen Schnur, que estava gravemente ferida, começou a gritar. Então Dylan perguntou para Valen Schnur se ela acreditava na existência de Deus. Quando ela respondeu que sim, Dylan simplesmente perguntou por quê e saiu de cima da mesa. Eric se aproximou de outra mesa onde 2 garotas estavam escondidas. Ele se abaixou, olhou para elas e as chamou de patéticas. Então Eric caminhou até outra mesa onde atirou 2 vezes, ferindo
Nicole Nowlan, de 16 anos, e John Tomlin, da mesma idade. Quando John Tomlin tentou fugir da mesa, Dylan o chutou. Eric zombou da tentativa de fuga e, antes de Dylan atirar no jovem repetidamente, matando-o. Então Eric voltou para o outro lado da mesa, onde Lauren estava morta. Atrás da mesa, Kellen Fleming, de 16 anos, estava, assim como Bri Pasquale, sentada ao lado da mesa, em vez de estar debaixo dela, devido à falta de espaço. Eric atirou em Kelly Fleming com a sua espingarda, atingindo-a nas costas e matando-a instantaneamente. Ele atirou na mesa que estava atrás de Kelly Fleming, atingindo Lauren Townsend, Elisa Kreutz novamente, e ferindo Gina Park, de 18 anos, mais tarde. Uma autópsia revelou que Lauren Townsend já havia morrido antes, devido aos tiros anteriormente disparados por Dylan. E assim, eles foram atirando e matando vários alunos. É um relato difícil de ser feito, porque foi uma carnificina o que ocorreu aqui. Corey DePotter foi o último aluno de Columbine a morrer nas mãos de Dylan e de Eric nesse massacre. Mas, mesmo assim, o horror continuava, certo? Não me prolongando muito no que aconteceu depois, eu quero falar sobre o suicídio do Eric e do Dylan agora, que aconteceu às 12h08 daquele fatídico dia. Eles saíram da biblioteca e entraram na área dos laboratórios. Jogaram uma pequena bomba em um armário de armazenamento vazio. Isto causou um incêndio que foi apagado por um professor que se escondia em uma sala ao lado. A dupla continuou em direção ao corredor sul, onde atiraram em um laboratório vazio aproximadamente por volta das 11h44. Eric e Dylan foram vistos pelas câmeras de segurança da escola quando voltavam para a lanchonete. As gravações mostram Eric se ajoelhando na escada e atirando uma única vez em direção a uma das bombas de propano que ele e Dylan haviam instalados na lanchonete, em uma tentativa mal sucedida de explodi-la. Após saírem da lanchonete, a dupla voltou para os corredores principais norte e sul da escola. Eles estavam atirando sem rumo, a esmo. Eric e Dylan caminharam pelo corredor sul até o escritório principal e voltaram para o corredor norte. Em vários momentos, a dupla olhou pelas janelas das portas das salas de aula, fazendo contato visual com os alunos escondidos nelas. Mas nem Eric nem Dylan tentaram entrar em algumas dessas salas. Eles até recarregavam suas armas perto da sala onde passavam, e onde estava Dave Sanders, o professor que acabou morrendo, mas eles não entravam. Após saírem do escritório principal, eles caminharam em direção a um banheiro onde provocavam os alunos que estavam escondidos no local. Eles também não entraram no banheiro.
Às 11 horas e 55 minutos, os dois voltaram para a lanchonete, onde entraram rapidamente na cozinha da escola. Eles retornaram para a escada e foram em direção ao corredor sul, às 11 horas e 58 minutos. Às 12 horas e 2 minutos, Eric e Dylan voltaram para a biblioteca, que já estava vazia de sobreviventes, exceto por Patrick Ireland, que continuava inconsciente, e Lisa Kreutz, que ainda estava ferida. Ao entrarem, eles atiraram contra a polícia pelas janelas ocidentais. E a polícia revidou, atirou de volta neles. Ninguém foi ferido nessa troca de tiros. Aproximadamente às 12 horas e 8 minutos, 32 minutos depois que eles saíram da biblioteca, Pat Nilsson, que havia se trancado dentro de uma das salas de descanso com um aluno e outros funcionários da biblioteca, ouviu Eric e Dylan subitamente gritarem ao mesmo tempo: 1, 2 e 3. Essas palavras foram seguidas por som de tiros. E esses tiros refere-se ao suicídio que os dois cometeram simultaneamente. Eric atirou contra o céu da boca com a sua espingarda. Dylan atirou em si mesmo na têmpora esquerda de sua cabeça, com a semiautomática TEC-9. Eu termino aqui a segunda parte dessa história e ainda tem a terceira, seguidores. Nós vamos voltar a navegar pelos continentes do mundo depois disso, para um próximo vídeo, tá? Não se esqueçam de se inscreverem quem não é inscrito. Façam os devidos comentários sempre educadamente. Se gostaram, deixem um like, compartilhem a história e ativem o sininho para receberem as notificações de novos vídeos que eu coloco no YouTube, certo? Não se esqueçam de me seguirem lá no meu Instagram, @onavegantecriminal, tudo junto em minúsculo, e até a terceira parte do massacre de Columbine.